Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Mais uma vez estamos no seu televisor e com muita alegria e muita honra queremos pedir a você que nos dê a prioridade de nos ouvir, de estar conosco nos próximos minutos para ouvir uma entrevista e uma mensagem. Existe muita gente falando das coisas de Deus no rádio e na televisão nos dias de hoje. Você que está me ouvindo, que é inteligente, eu sugiro a você que pense qual é o verdadeiro motivo que leva uma igreja, um pastor, um padre, um sacerdote a vir para a televisão, a vir para o rádio e tentar atingir você, cativar você, trazer você para o arraial daqueles que creem semelhantes ao que fala. Qual é o verdadeiro motivo? O que você tem que prestar atenção não é o que nós falamos, é o motivo através do qual nós falamos. Qual é o motivo que nos faz estar aqui nessa manhã? E nós temos uma transparência muito grande de poder dizer a você que nós estamos aqui com uma intenção, a intenção de ver você crendo nas verdades da palavra de Deus, crendo na mensagem do Evangelho, desprezando as superstições, as coisas, as crendices, as coisas que Deus não se agrada delas. Por isso estamos aqui. Pense, fique conosco, está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho o prazer de receber o professor, doutor, pastor Paulo Romero. Ele é o professor da Universidade Mackenzie, mas doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. E também ele é pastor da Igreja Cristã da Trindade. E nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é o assunto dos desigrejados, ou seja, dentro do universo cristão, do universo evangélico, pessoas que professam a fé cristã, fé evangélica, mas não frequentam igreja. É sobre esse assunto que nós vamos conversar. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Claudete. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu espero que o nosso diálogo hoje seja de grande proveito para os telespectadores. É verdade, né? Que possa atingir o coração dessas pessoas que vivem esse momento de desigreja. É verdade. Aliás, o que está acontecendo, aliás? Bem, Claudete, o que está acontecendo hoje, um fenômeno que vem sendo pesquisado por sociólogos da religião, antropólogos, um fenômeno que eles classificam como trânsito religioso. Porque hoje milhões de pessoas não conseguem mais parar em igreja nenhuma, né? E então existem algumas razões muito, muito claras para que isso venha acontecendo. Outras razões não são tão claras, mas algumas são. É o que nós diríamos o famoso não praticante. Ele diz... É o evangélico nominal. Né? Ou então, pessoas que amam a Cristo, mas não amam mais a sua igreja. Também a gente poderia colocar dessa maneira. Eu amo Jesus, mas não quero mais nada com a sua igreja. Que para mim parece assim, um paradoxo, mas eu acho que vale a pena falarmos sobre isso. Esse argumento, Deus está em toda parte, eu então vou servir a Deus na minha casa, no meu lar. E como eu não preciso ir à igreja, não preciso fazer parte disso ou daquilo, geralmente eles estão revoltados com a igreja instituição. Né? Porque existem algumas razões para isso, nós vamos comentar. Quais seriam essas razões que levou muita gente a se afastar das igrejas? Parece uma desilusão, não sei. Eu acho que uma razão muito forte tem a ver com os escândalos. Nós temos presenciado nas últimas décadas uma grande quantidade de escândalos produzidos pelas igrejas. Quando eu falo da igreja evangélica, é bom explicar que não estou falando na sua totalidade. Mas uma boa parte da igreja evangélica hoje
ela produz muitos escândalos na área de manipulação financeira, enriquecimento desonesto da sua liderança. Sempre o que é errado faz mais barulho, né? E a mídia tem se fartado grandemente com essas notícias e com isso que muitos líderes hoje evangélicos produzem um escândalo atrás do outro. Eu creio que nunca na história da Igreja Evangélica Brasileira aconteceram tantos escândalos como os que vem acontecendo da década de 90 para cá. Então isso com certeza tem afastado muitas pessoas das igrejas. Interessante que Jesus disse que haveriam escândalos. Mas né? ai daqueles por quem viesse. É verdade. Então o escândalo acho que é uma das razões. Há uma crise ética muito acentuada na igreja evangélica hoje. É como se a crise ética do país estivesse contaminando todos os setores da sociedade. A gente vai ver que hoje uma parte da igreja evangélica convive muito bem com corrupção, né? E com um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. E outro então, assunto que você tem outros temas, por exemplo, também. Tem muitas pessoas que estão decepcionadas, né? Tremendamente decepcionadas, porque foram maltratadas. Hoje nós temos muitos homens e mulheres na liderança de igreja que não foram chamados por Deus. Chegaram no ministério porque eles viram uma oportunidade de se destacarem, uma oportunidade de fazer a sua vida, o seu ganho de vida. São vocações equivocadas. Exatamente. E a Bíblia até tem uma palavra mais forte para isso. São os mercenários, né? Que não têm amor pelas ovelhas, mas eles querem explorar o rebanho. Que não é um fenômeno novo também. Não. Isso aí é muito no antigo. Universo religioso. E isso não é privilégio só do Brasil, infelizmente. Isso existe em todas as áreas, né? Confissão religiosa. Isso. Então nós vemos hoje muito disso acontecendo, né? Essa questão. Eu creio que uma outra coisa também, Claudete, que levou muita gente a se afastar da igreja, é a cultura hedonista da sociedade hoje. Então existe hoje uma busca da gratificação imediata. Prazer imediato. Exatamente. A própria música evangélica, ela traduz muito isso. Eu quero a minha bênção, eu quero hoje, chegou a minha vez, hoje é o meu dia. Então, aquela ideia, aquela postura do cristão antigamente de esperar com paciência no Senhor, esperar Deus responder. Entender que Deus ensina, muitas vezes através de um problema, de uma tribulação. E isso os novos crentes não convivem com isso. É a teologia da prosperidade, pastor? Tem a teologia da prosperidade, tem a prática do mercado aliada a isso, com toda certeza, né? As igrejas oferecem uma solução imediata para problemas urgentes. Você que não consegue casar, vem aqui, nós vamos ter uma sessão, nós vamos ter uma reunião para resolver isso. Você que está doente, nós vamos ter um culto só para isso. Sua empresa não está vendendo, seus negócios vão mal, você não consegue adquirir a casa própria, você não consegue comprar seu carro, nós vamos resolver isso agora. Então as igrejas passam a funcionar com as regras do mercado. Qual é a regra número 1 do mercado? O cliente satisfeito. Verdade. Por isso essas igrejas não ainda que seja enganado por enquanto. Por isso que essas igrejas não conseguem mais pregar contra o pecado, não enfatizam submissão a Deus, santificação, céu, inferno, temas importantes da fé cristã. Com certeza. Elas não conseguem mais pregar, porque ela é o cliente satisfeito. É a igreja se adaptando à sociedade. Exatamente. Na verdade, não é mais a igreja impactando a sociedade, ela sendo impactada, não influenciando, mas sendo influenciada, o que é muito triste. Agora, existem outras razões, talvez mais. Então, essa cultura hedonista, ela pegou a igreja evangélica. Então, os crentes querem agora a bênção agora. E se eles não encontram a bênção no lugar, eles vão procurar em outro lugar. Essa loja é como se fosse o cliente no supermercado. Essa loja não me atende, eu vou ver em outra. Então, os crentes de hoje não querem saber de lutas, não desenvolve o fruto do Espírito. A espiritualidade, não vão à igreja em busca de uma espiritualidade, comunhão com Deus, desenvolver os dons do Espírito Santo. Ou mesmo conhecimento bíblico, né? Hoje nós temos uma geração de crentes que não ora mais, não lê mais a Bíblia, não canta hinos, não sabe de onde vem, não sabe o que é reforma protestante, não conhece as origens do cristianismo, tudo que eles querem é agitação. É a bênção agora. É o entretenimento. Então, igrejas que têm que ter até uma agenda de eventos. São eventos um atrás do outro. Lotada para poder preencher
essa, vamos dizer, quase que uma cultura de diversão, de entretenimento. Exatamente. Como se a igreja fosse o local de entretenimento e não de ensinamento espiritual. A igreja atual tem pressa e tem pressa de ser atendida. Agora, pastor, a igreja é tão importante. Muito importante. A igreja é fundamental. O que a Bíblia, o que em Jesus ensinou sobre a importância da igreja, como uma pessoa até que às vezes possa ter se desiludido com uma situação ou outra, deve enfrentar esse dilema dela em relação a voltar à igreja. O que a Bíblia fala? Se nós olharmos a Escritura, vamos encontrar uma descrição da igreja de Atos e uma prescrição para nós hoje. Em Atos 2,42, os discípulos, aqueles que criam, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então havia uma continuidade, havia um compromisso. A Bíblia diz que eles estavam juntos, em singeleza e humildade de coração, ninguém julgava aquilo que ele tinha, era do grupo, compartilhavam tudo, uma grande bênção. Então havia o que? Um compromisso. Hoje nós vivemos numa fase de informalidade. Até as pessoas não querem mais casar, porque casar é um compromisso. Exatamente. Outros não querem ter filhos, porque filho gera compromisso. Então, nós fazemos parte de uma geração que não quer compromissos. Não quer compromisso nem na economia. Então entra a economia da informalidade. Não quer compromisso com a família. Então a família também é tocada por isso. Como você já disse agora, é a criação de filhos e tudo isso. Então tudo é na base do acordo, hoje do contrato. E nós não temos um contrato com o céu, nós não temos isso, nós temos uma entrega. Vida cristã é compromisso com Cristo. Exatamente. E com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então não existe, por exemplo, um contrato, você fazer um contrato de salvação com Jesus. Jesus me salva se eu fizer isso e eu sou salvo por Jesus se ele fizer aquilo. Não, é uma entrega total. E ela é irrestrita, ela é incondicional. Onde estão as pessoas que estavam dispostas a morrer? E eles morreram. A se sacrificar pela sua fé cristã, se preciso for. Não havia informalidade. Eu não sei se hoje em dia, se acontecesse uma perseguição no Brasil... Quantos ficariam? Ao cristianismo, quantos estariam dispostos? Muito bem pensado. Então, a Bíblia nos ensina isso. Outra coisa, as pessoas dizem, nós não queremos saber de igreja por quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Mas quando Jesus falou isso, ele falou no contexto de disciplina. E como é que você vai aplicar a disciplina de igreja se não existe o grupo, se não existe a igreja? Então, para mim, já passa a ser uma incoerência, E outra, Cristo morreu pela igreja. Jesus nunca deixou de ter compromisso com a igreja. E se essas pessoas acham que eu não vou fazer parte da igreja porque a igreja está cheia de hipócritas, o mundo em que elas vivem está muito mais cheio de hipócritas. Com certeza. A igreja está nesse mundo, a igreja ainda não está no céu. Exatamente. Então, ela ainda é um conjunto de pessoas pecadoras. Aliás, o melhor lugar para um pecador se aproximar é na igreja, porque ali ele vai escutar a palavra, e se ele estiver fraco, ele vai encontrar... Uma hora a ficha cai. Encontrar um aconselhamento, uma exortação. Muitas pessoas têm essa falsa visão de que a igreja é lugar só de quem é já santificado, quem é muito correto, muito certinho, ou então que a igreja seria o lugar para aquelas pessoas, o traficante, totalmente rejeitado pela sociedade. Não, a igreja é o lugar para todos. E também, Claudete, a Bíblia fala do conceito de corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Você já viu uma orelha andando sozinha por aí? Não. Eu não quero mais saber do corpo, eu não quero mais, sabe? Eu cansei do corpo. Você já viu um pé andando sozinho por aí? Nunca vi. Deus me livre, eu não quero mais saber do corpo, eu estou cansado de carregar peso. Não, nós somos membros do corpo de Cristo e nós temos que permanecer juntos. Jesus falou do rebanho, da ovelha perdida que se descarrou e ele foi atrás. Se uma ovelha, aos olhos de Cristo, pudesse viver fora do rebanho, longe do rebanho, ele não teria ido atrás daquela ovelha. Mas ele foi atrás. Verdade. E eu acho, Claudete, que Jesus está indo atrás de muitas ovelhas hoje. Você que tem pensado assim, que não precisa de uma comunidade local, que não precisa fazer parte de um grupo, venha, porque você precisa de trocar informações, de abençoar alguém, de ser abençoado por alguém e fazer parte disso.
Com certeza, inclusive é na igreja que nós aprendemos até relacionamento Sim, uns com os outros. Sim, claro. Você se relaciona com as pessoas, orientado pela palavra de Deus, e ali você cresce. É Sim. como uma família. E os filhos dessa gente que estão em igreja vão aprender o quê? Que tipo de herança espiritual? A ética, herança ética e moral. A igreja ainda é um lugar de ensino de ética e moral, sem certeza, a menor dúvida. Não é? Pastor, foi uma bênção essa sua palavra. Pena que o tempo é pouco. É pena que o tempo é pouco. Eu espero que as pessoas que nos ouvem, que elas procurem uma igreja. A nossa igreja está de braços abertos para recebê-lo. Inclusive, nós temos entrevistado várias pessoas aqui que, no seu testemunho, dizem a importância da igreja no momento dele de fraqueza, de enfermidade, como a igreja o acudiu e sustentou. Então, é muito importante que você, amigo que está nos ouvindo, volte. Se você está longe da sua igreja, volte para a sua igreja. Se você está tão longe que não sabe nem mais para onde ir, venha a um dos nossos endereços, procure uma igreja ética, próxima da sua casa, uma igreja que prega a palavra de Deus, sem interesses financeiros, e Deus vai te abençoar. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer. E você, amigo, continue ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma palavra abençoadora sobre Jesus Cristo, que faz a diferença em nossa vida. Fique ligado. Meus amigos, eu quero convidar você e sua família para estar conosco numa viagem a Israel, a Jerusalém, aos lugares santos, ao Calvário, ao Mar da Galileia. Serão 10 dias em Israel, do dia 18 de maio ao dia 28 de maio. Está um precinho bem acessível, o grupo é um grupo muito especial. Eu estarei liderando esse grupo, trazendo sempre uma mensagem abençoada nos lugares santos, e você é o nosso convidado. Você está vendo esse telefone que está aparecendo aí? Ligue para nós que nós te daremos todas as informações para você estar conosco. Queridos telespectadores, eu sou o pastor Paulo Romeiro, da Igreja Cristã da Trindade em São Paulo, e estou passando uns dias aqui no Rio de Janeiro a convite da Igreja Maranata. Essa é uma das razões porque estou hoje no programa com vocês e quero trazer-lhes uma mensagem da Palavra de Deus. Quero falar-lhes de Cristo, porque não existe tema melhor, não existe tema a que possa se comparar. Quero falar-lhes de que Cristo Jesus, Ele é incomparável e Ele é totalmente diferente, porque ninguém nasceu como Jesus nasceu. Nós vamos perceber nas páginas das Escrituras que o nascimento de Cristo ele foi marcado por eventos sobrenaturais. Muito antes de Cristo ter vindo a este mundo, ter nascido na manjedoura, Ele havia sido anunciado pelos profetas. Os profetas do Antigo Testamento falaram dele. A exemplo do profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes de Cristo, deu detalhes da sua vida e até da sua morte. Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, ele até sinalizou o local onde Jesus nasceria, Miqueias capítulo 5, versículo 2, indicando que seria na cidade de Belém. E muitos outros textos do Antigo Testamento apontam para o nascimento de Jesus Cristo na manjedoura, na cidade de Belém, na Palestina. Não apenas a forma como Jesus nasceu foi marcada de eventos sobrenaturais, como, por exemplo, a estrela do Oriente, que guiou os magos até que eles viessem a Jesus, trazendo seus presentes ouro, incenso e mirra. Então, o nascimento de Jesus foi marcado por eventos sobrenaturais. Eu posso dizer-lhes que ninguém na face da terra nasceu como Jesus nasceu. Os anjos apareceram no céu, anunciando o seu nascimento, dizendo: glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens na terra. E indicaram aos pastores que eles deveriam ir a Belém para ver o que lá havia acontecido. E ao chegar a Belém, eles então reconheceram, eles viram o Messias de Israel. Outras pessoas participaram deste evento, como José, seu pai adotivo, como Simeão, já idoso em Jerusalém, que depois apresentou a Cristo, participou daquele evento em Lucas capítulo 2.
Ana, a profetisa filha de Fanuel, também falava dele e com muita alegria falava de Jesus. Então, muitas pessoas estiveram envolvidas com o nascimento de Jesus, como Zacarias, a sua esposa a Elizabeth ou Isabel, e também geraram o filho João Batista, que foi o arauto do Messias, que anunciou, que preparou o caminho para a manifestação do Messias em Israel. Bem, nós não paramos aí, porque ninguém nasceu como Jesus, é verdade, mas também ninguém viveu como Jesus viveu. Cristo viveu uma vida sobrenatural, uma vida marcada de milagres, e as páginas da Bíblia estão cheias dos seus milagres. O próprio evangelista João, no fim do seu evangelho, ele coloca que muitas outras coisas fez Jesus. E cuido que, se no mundo todo, se fossem escritas todas que ele fez, no mundo todo não caberiam os livros. Estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Cristo multiplicou pães, transformou água em vinho. Cristo curou, abriu os olhos do cego, ressuscitou os mortos. Jesus fez muitas maravilhas, uma atrás da outra. Os surdos, mudos, ele foi curando todos aqueles que se chegavam. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo, o servo do centurião. São muitos os milagres de Jesus. Mas a vida de Jesus não foi marcada apenas por milagre. Ninguém viveu uma vida como Jesus viveu, porque ele viveu uma vida sem pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versículos 23, que todos os seres humanos pecaram e todos caíram da glória de Deus. Isso quer dizer que os grandes líderes de religiões também pecaram. Nós podemos incluir aí Buda pecou, Maomé pecou, Zoroastro pecou, Allan Kardec pecou, todos eles pecaram. Mas uma das coisas mais importantes nas Escrituras é que Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado. Ele nunca precisou pedir desculpas ou perdão a qualquer que seja, qualquer pessoa. Nunca, nenhum ser humano e nem mesmo ao próprio Pai, com quem ele sempre teve um relacionamento íntimo, Cristo nunca precisou se desculpar. Uma vez ele perguntou para as pessoas que o vigiavam o tempo todo: quem de vocês me convence de pecado? Em outras palavras, quem de vocês já me viram cometer algum pecado? Cristo foi perfeito. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 7, que ele foi feito mais sublime do que o céu, que ele é santo, inocente, separado dos pecadores e, repetindo, feito mais sublime do que os céus. Assim é Jesus. E não apenas Jesus viveu uma vida perfeita, mas ninguém morreu como Jesus morreu. A sua morte já estava profetizada, já estava prevista desde antes da fundação do mundo. É o que encontramos no livro de Apocalipse, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, a Bíblia diz que o sangue de Cristo foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Sua morte foi anunciada pelos profetas no Antigo Testamento, não apenas o seu nascimento, mas a sua morte também. Eles sabiam, eles previram e eles profetizaram que Cristo seria crucificado, que ele seria flagelado, que ele seria traspassado por cravos, que ele daria sua vida traspassado por uma lança, que o seu sangue seria derramado e que o perdão dos nossos pecados somente é possível através do sangue de Jesus. Então, ninguém morreu a morte que Jesus morreu. Quando ele morreu na cruz, houve trevas em toda a terra. Não foi um eclipse, nem era época de eclipse naquela época, mas a natureza se manifestou. As pessoas que o levaram à morte, muitas delas, reconheceram que Jesus era inocente e que havia algo diferente em Cristo. O centurião que comandou o processo de crucificação, chegou um momento em que ele disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E aquele, um dos condenados, que estava crucificado com ele lá na cruz, quando clamou-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Cristo foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Cristo morrendo e salvando ao mesmo tempo, nunca perdeu o seu poder de perdoar, nunca perdeu o seu poder de salvar. Por isso ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Deus através dele. Jesus é, portanto, o nosso divino mediador e
e o nosso divino intercessor. Bem, não apenas Cristo morreu, uma morte maravilhosa, uma morte vitoriosa, onde Ele garantiu a nossa vitória, porque a morte de Cristo foi uma morte vicária, substitutiva. Ele levou sobre si os meus pecados, a dívida que eu não tinha condições de pagar perante a lei, Jesus pagou no meu lugar. Por isso, no livro de Hebreus, ele é apresentado como nosso fiador. Pagou para com Deus a dívida de pecado que você e eu tínhamos, e Cristo assumiu tudo isso sobre si, levando sobre si os nossos pecados. Que amor Ele demonstrou, e que amor Ele ainda demonstra para conosco, para com você. Jesus ama você, Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer transformar tudo isso que existe de ruim na sua vida em algo maravilhoso, em algo bom. Se você não sabe o que é paz, se você não sabe o que é alegria verdadeira, se você não sabe o que é ter esperança e certeza de vida eterna, Cristo pode te dar isso, e Cristo pode te dar isso agora. E isso não lhe custa nada, nunca vai lhe custar dinheiro, sacrifício, nunca vai lhe custar propósito, nunca vai lhe custar tomar uma atitude, nada disso. Isso vem gratuitamente, graciosamente por Jesus Cristo, como nós aprendemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bem, quero dizer-lhes também que Cristo Jesus morreu, mas uma coisa o faz também diferente de todos os outros líderes de religião. Ele não ficou no túmulo, e como estava previsto no Antigo Testamento, e ele também falara sobre isso, no terceiro dia, Cristo rompeu a sepultura, ele saiu da sepultura, ele ressuscitou, e ele vive para todo sempre. É muito interessante quando lemos Apocalipse capítulo 1, e ele aparece para João na ilha de Pátimos, e o próprio Jesus diz a João: eu que fui morto, e eis aqui eu vivo para todo sempre. Maria Madalena o viu depois da sua ressurreição. Os discípulos o viram também depois da sua ressurreição. Tomé tocou nas suas cicatrizes das mãos e no seu peito depois da ressurreição. Ele foi visto, e de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, por cerca de 500 pessoas de uma só vez depois da sua ressurreição. Então não venho lhes pregar aqui hoje um defunto, não venho falar de alguém que apodreceu no túmulo, mas venho falar de um Cristo vivo, do Filho de Deus e Deus o Filho, que morreu para a nossa salvação, ressuscitou e vive para todo sempre. Por isso Ele pode salvar perfeitamente quem se chega a Ele. Venha a Cristo, entregue a Ele a sua vida e as coisas vão ser diferentes. A alegria e a satisfação vai além do que eu posso lhe explicar. Quero dizer-lhe, queridos telespectadores, que há milhões e milhões de pessoas no mundo que poderiam vir também aqui diante dessa câmera dizer a vocês: é verdade, Ele mudou a minha vida, Ele me deu um novo coração, um novo espírito, uma mente nova. Jesus é assim e sempre será. Entregue a sua vida a Cristo e a sua vida com certeza vai ser transformada, porque a minha foi e todos que se achegam a Ele são. Deus abençoe vocês com essa mensagem, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, neste momento, para todos os telespectadores, as pessoas que nos assistem. O Senhor sabe das suas aflições, das suas lutas, e o Senhor é poderoso para ajudá-las. Estende a Tua bondosa mão, a Tua poderosa mão, e toca em todas as situações, curando os enfermos, provendo para as suas necessidades, acalmando os corações e removendo toda mágoa, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e pela fé nós já te agradecemos. Amém. Bem, não se esqueça também de ligar para o telefone que aparece aí na sua tela e você será atendido. Pessoas estão a postos para te ajudar naquilo que você precisar. Ligue e você ouvirá uma palavra amiga, uma palavra de conforto, e Deus usará certamente isso para uma boa direção na sua vida. Deus abençoe.